Olá, começa a revista esportiva mais quente de Linhares e região. Vamos conferir então os destaques. Linhares Futebol Clube e Sport cancelam jogo pela Copa Espírito Santo. Semifinais do Campeonato de Futebol Amador. Em jogos transferidos na última hora para Brejo Grande, Chapolas e Araçá vão fazer a finalíssima da competição. Rodada do final de semana terminou com o Flamengo ainda fungando aqui no cangote do Palmeiras. Você vai conferir também as últimas da seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas. E nas Paralimpíadas, muita história bonita e vaias para políticos com mandato. O povo está de olho. E direto ao assunto, vamos... Hoje sem a presença aqui do comentarista, contador Carlos Dori Ladislau, um imprevisto aqui do última hora, está na roça, meu amigo, né? Mas vamos aqui, Campeonato Brasileiro, Primeira Divisão, o Flamengo continua fungando no cangote do Palmeiras, depois de vitória sobre o Figueirense no último sábado. Vamos lá, Flamengo 1-0, o William Arão marcou de cabeça, depois de longo lançamento aí do zagueiro Rafael Vaz. Pega bem na bola, Rafael, coloca de curva. Zagueiros ficaram olhando a bola, deixaram o William Arão vir de trás, cabeceou. Inclusive o William Arão merece uma chance na seleção brasileira, né? Aí, segundo pênalti a favor do Flamengo, o primeiro tinha perdido com o Leandro Damião. Tá dando nada certo o Leandro Damião. Aí, né? Tá aí o Diego fazendo gol, quase perdendo. Antes o pênalti que o Leandro Damião bateu, não existiu, hein? Ele cabeceou uma bola para o meio da área, ela bateu no braço do Ayrton, que estava com o braço fechado, o árbitro deu pênalti, né? Brincadeira, mas o Leandro Damião está naquela fase, né? Muito bem, 2-0 para o Flamengo nesse jogo. Leandro Damião continua sem aquela confiança para fazer o gol, mas daqui a pouco ele pega e o Flamengo é quem vai sair ganhando. Também de pênalti, o Diego fez. Agora Fluminense 1-0 para cima do Grêmio. O Fluminense volta a sonhar com o G4. Gustavo Scarpa fez o gol da vitória de 1-0 sobre o Grêmio. Olha, o Fluminense sai a bola lá de trás, garrafão central, círculo central, recebeu o Gustavo Scarpa e bateu de perna direita cruzado. E quem deu o passe para ele foi o atacante Márcio Júnior, que sabe voltar para buscar o jogo também, hein? Cada vez mais se firmando do Fluminense, o garoto Marcos Júnior. Gustavo Scarpa faz então, olha, você está notando aí que o estádio está vazio. O Grêmio jogando em casa, tinha 12 mil pessoas aí apenas. O time do Grêmio é bom, muitos jovens, está numa fase de transição. Aí o Grêmio demitiu o técnico Roger, um grande trabalho feito pelo Roger aí no Grêmio. Aí muitas mudanças, esse projeto mais a longo prazo, aí não vieram os resultados imediatos, dispensam, está errado, coloca o Renato Gaúcho, que não é de trabalhar com garoto, não é de trabalhar com base, não é de construir um projeto. O Renato é mais de chegar num time mais ou menos matado e com a sua personalidade, o conhecimento que tem em campo, tudo bem. Mas ele não é um estudioso. O Renato, quando ouvido sobre o que vinha fazer, estou vendo muito jogo, só isso. Ele não é estudioso como o Tite, como o próprio Roger, tática, vai no exterior dar uma olhada, não, né? Ele é o da intuição e entende realmente de futebol. Mas não seria o técnico para essa fase aí no Grêmio. Pode conseguir uns resultados agora, mas também, você pode, daqui a pouco, ele está indo embora também. Bem, o Botafogo do Rio de Janeiro, que tem muita torcida aqui em Linhares, né? Tem muita torcida, eu acho que enche uma Kombi, né? Rapaz, o pessoal vai me bater, hein? Daniel Porto, Luizinho. Brincadeira, tem muita torcida aqui. O América que tem pouquinho, né? O América do Rio, né? Mas o Botafogo venceu Vitória, fora de casa por 1-0. O Palmeiras é quem lidera o Brasileirão, com 51 pontos. O Flamengo é o segundo, com 50. Atlético Mineiro, terceiro, com 46. E o Santos está em quarto com 45. Bem, amanhã o balanço continua no Sim Esportes. Agora, Paralimpíadas 2016. Por que Paralimpíadas e não Paraolimpíadas? Isso é uma questão de pronúncia, já que nos outros países da língua portuguesa eles falam Paralimpíadas, então o Brasil teve que se adequar
fica internacional chamando de Paralimpíadas 2016. Atletas capixabas trouxeram 2 medalhas para o Espírito Santo. No atletismo, Daniel Mendes ficou com a medalha de ouro e recorde no revezamento 4x100 e uma de bronze. Na natação, Patrícia Pereira dos Santos conquistou a medalha de prata no revezamento 4x50 nado livre. No nado, inclusive, o Daniel Dias, em nível nacional, arrebentou, né? Ajudou o Brasil a aumentar o número de medalhas. Tem o Daniel Dias, o homem forte da natação, o Daniel Mendes é homem forte do atletismo e é capixaba. Bom, nós capixabas somos de quê? Da região sudeste. E a região sudeste conquistou o maior número de medalhas entre as regiões. Sudeste é o quê? Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. O Brasil conquistou nas Paralimpíadas do Rio um recorde no número de medalhas, apesar de não ter chegado à meta de ficar entre os 5 primeiros países no quadro geral. Os nossos atletas conquistaram 72 medalhas em esportes coletivos e individuais, sendo 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. Vamos então aí o quadro geral de medalhas aí por país. A China, 239 medalhas, 107 de prata, 81 de bronze e 51 no total. Grã-Bretanha, 64 de ouro, 39 prata, 44 bronze, 147. Aí vem a Ucrânia, 41 de ouro, 37 prata, 39 bronze e 117. Quarto, Estados Unidos, 40 ouro, 44 prata, 31 de bronze, 115. Aí vai olhando aí, vai olhando. Observe que o Brasil está na 8ª colocação e a meta era ficar entre os 5 primeiros colocados. Só que, olha, estão atrás aí, ó. Espanha, que é um país de tradição, França, países estruturados, que tem uma política esportiva bem planejada, ficaram atrás do Brasil. Menos pior para o Brasil. Mas o Brasil tem que dar continuidade ao seu trabalho. Todos sabem, olha aqui para mim, ó, todos sabem da falta de estrutura a longo prazo no esporte brasileiro e os paralímpicos não são diferentes. Menos pior que o governo aqui do Espírito Santo beneficiou 100 atletas com ajuda financeira antes das Paralimpíadas dentro do... Muita gente critica a questão da bolsa para cá, mas essas bolsas são importantes. Bolsa atleta, atleta olímpico, bolsa atleta paralímpico, que já existe em nível de governo federal. Desses, 30 fazem parte do Bolsa Atleta Estudantil e receberam R$500 mensais cada. Na categoria Bolsa Atleta Nacional, foram mais 60 contemplados, com o valor de R$1.500. E, por fim, 10 competidores receberam R$2.000 mensais do Bolsa Atleta Internacional, como a dupla Alisson e João Vitor, no vôlei de praia. João Vitor é brasiliense, mas já é radicado aqui no Espírito Santo. Agora, o problema é que este trabalho deve ser permanente a partir de escolas e de espaços específicos para o esporte, seja paralímpico ou não. Na Ucrânia, por exemplo, começaram esse projeto em todas as cidades. Imagina aqui no Brasil, ou aqui no Espírito Santo, todas as cidades, Linhares, Colatina, Nova Venécia, São Mateus, todas as cidades têm um projeto paralímpico lá na Ucrânia. Isso já começou há alguns anos. E o resultado está aí, na melhoria de qualidade de vida da população e no quadro de medalhas. Aí não precisa desembolsar tanto dinheiro em cima da hora como aqui, porque o trabalho já vai como formiguinha, com tempo. Né? Bem, durante o encerramento no último domingo, nas Paralimpíadas, na abertura e desde as Olimpíadas, o presidente Michel Temer não pôde, ele não pôde nem abrir a boca. E tome vaia, pá, pá, e tome vaia. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também, tome vaia para cima do homem. Conclusão, o povo, gente, que lotou as praças esportivas, que apoiou, está começando
a fazer os políticos com mandato entenderem que não vai mais confundir as coisas, como já ocorreu em ditaduras aqui e em outros países, e nem viverem de pão e circo nas grandes festas. Elas são importantes, são feitas com o dinheiro do povo, mas o povo não vai confundir endeusando políticos de plantão e nem isentando governos de suas outras responsabilidades. Ponto para o povo. Gente, agora são 12h43, 12h43, estamos ao vivo aqui no Tabelinha Esportiva. Um abraço para você, Polaco, tá ligado? A Ralston Sorveteria da Pracinha do BNH, Açaí e tudo mais. Um abraço aí para o Ederaldo Mensagem e a Thelma, lá da Mecânica do Trevo, para o Fregona Mecânica lá, grande Joviniano e equipe. Um abraço para você que se liga aqui no Tabelinha Esportiva, Daniel Porto está sempre ligado, e muitos outros, né? Daqui a pouco tem campeonato de futebol amador, né, JR? JR Cine Fotosom. E a contraproposta, JR? Daqui a pouco, tudo sobre o campeonato de futebol amador de Linhares. Por falar em estrutura amadora, o Linhares Futebol Clube e o Sport cancelaram o jogo entre ambos, que seria amanhã em Jaguaré, pela Copa Espírito Santo. Daqui a pouco você vai aguardar, comigo mesmo. Muito bem, gente, eu estou observando aí, nós temos muitas sabatinas, né? Agora está sendo anunciado aqui com apoio aqui da Rede Sim, nos mesmos moldes que a maçonaria aqui de Linhares fez, né? Tem sabatina no rádio, nos jornais impressos, em TVs, diversas entidades organizadas fazendo as sabatinas. No caso aqui, como somos do esporte, estamos de olho e de antena, de ouvidos aqui ligados nas propostas que têm sido apresentadas. Olha, papel, você pode escrever tudo no papel, bonitinho projeto, fazer lá, você pode falar bonito. Eu tenho visto aí entre os candidatos alguns discursos maravilhosos, muito bonitos. Agora, para você votar, você tem que ver qual é o discurso e qual é a prática. Esse candidato no passado, o que ele fez, como que ele agiu em relação ao esporte, o que ele prometeu, se ele cumpriu, se ele não cumpriu. Porque de discurso bonito nós já estamos cheios, né? Às vezes o cara tem um discurso maravilhoso, mas isso a prática, né? Às vezes participou ou não da administração, tudo isso daí você vai saber como foi o cara. Ele já esteve na sua comunidade, já participou de algum movimento social, algum movimento pelo esporte, né? Acompanhou o dia a dia do nosso esporte em geral. Eu falo especificamente do esporte, mas existem em outros setores. Então, depois a gente vai fazendo a avaliação aqui daquilo que a gente pode falar. Não podemos interferir no processo, mas podemos opinar de uma forma, assim, mais aberta, né? Mais generalizada. Por enquanto, eu vejo, apesar de você poder fazer tudo no papel e falar bonito, muita coisa superficial nas respostas sobre esporte. Ah, vamos fazer isso. O cara parece que dá aquele insight e fala, mas não fala de sua experiência, o que já fez nesse setor, de verdade, pelo esporte em geral. Bom, o Campeonato de Futebol Amador de Linhares, promovido pela Escolinha do Guarani do Aviso, ou do Araçá, com iniciativa privada, definiu finalistas. O Chapolas é o nome do time. Chapolas venceu o Botafogo do BNH nos pênaltis, depois de empate no tempo regulamentar em 1-1. Já a Associação Atlética Araçá, do Gilvan, venceu Povoação por 1-0 na corrida, como se diz no futebol amador, né? O tempo regulamentar, então, é na corrida. Agora, quem foi o campo do Vasquinho, anunciado como local das semifinais no último domingo, ficou com água na boca. Na última hora, os jogos foram transferidos para a localidade de Brejo Grande, que é bem mais distante, assim, de última hora para você se programar para ir é complicado, né? Fica no interior do município, aí vem o Combusta, sabe como é que é? Isaías Gama, da Escolinha do Guarani, que realiza o evento, informou que a Secretaria de Esportes alegou que decidiu transferir os jogos para o interior em virtude das péssimas condições do campo do Vasquinho. Mas o desportista repassou a informação de que a finalíssima está confirmada
para o campo do Vasquinho no próximo domingo. Confira aí na tela então, Campeonato de Futebol Amador de Linhares 2016, semifinais. No último domingão, campo do Vasquinho, Botafogo do BNH e Chapolas 1-1. Vitória de Chapolas nos pênaltis. Depois, Araçá venceu o Povoação por 1-0, não tem nada a ver com o golfinho de Povoação, é um combinado lá, né? Da grande localidade de Povoação, nosso balneário. Finais programadas para o dia 25 de setembro, próximo domingo, Araçá e Chapolas, local, campo do Vasquinho do Interlagos, horário 9 da manhã. Não haverá jogo para disputa do terceiro lugar, que já é do Botafogo do BNH. O Fogão do BNH vai apenas receber a premiação. Se o campo do Vasquinho do Interlagos está ruim, o problema no campo do Brejo Grande é falta d'água na bomba de água que ajuda a abastecer os vestiários. Portanto, tomar água e banho não dá por lá. Água mesmo só para molhar o gramado. Este problema, segundo nos repassou Isaías Gama, do Campeonato de Futebol Amador, já dura há mais de 1 ano e meio. Lembra-se do que eu falei lá atrás, da questão de discurso bonito e na prática ser outra? É isso daí, ó. Um campo fica 1 ano e meio sem água para o pessoal que vai frequentar os vestiários, que pagou com seus impostos aquela obra ali, não pode tomar água, não pode tomar um banhozinho. Já imaginou em Arca que fica os caras? Quando joga principalmente na hora de verão, hein, Gaguinho? Já imaginou em Arca, hein? Tá doido? Bom, seleção brasileira, com o reinício da temporada europeia, a segunda convocação do técnico Tite mostrou que a maioria dos jogadores preferidos para a disputa das eliminatórias está no exterior. Para os próximos 2 jogos, Tite manteve Paulinho entre os convocados. Ele está no futebol chinês, mesmo com o meia suspenso para o primeiro jogo. Ele resolveu chamar o meia Oscar, agora no Chelsea, mas vai ter que cortar um jogador da lista para o segundo jogo, já que o número limite é de 23 atletas. Vamos relembrar a lista então com você. Alisson está na Roma da Itália, Alex Muralha, Flamengo, o Everton no Atlético Paranaense. Zagueiros, Gil, futebol chinês, Marquinhos, PSG da França, Miranda, Atlético de Madrid, da Espanha, Thiago Silva, que bom, está voltando, PSG da França. Laterais, Daniel Alves, Juventus da Itália, Wagner, Corinthians, Felipe Luiz, Atlético de Madrid, da Espanha, Marcelo, Real Madrid. Meio-campistas, Casemiro, Real Madrid, se contundiu no meio da semana, tomara que melhore. Fernandinho, Manchester City, da Inglaterra, Juliano Zenit, da Rússia, Lucas Lima, do Santos, Oscar, do Chelsea, da Inglaterra, Paulinho, do futebol chinês, Felipe Coutinho, do Liverpool, da Inglaterra, Renato Augusto, do Beijing Guoban, lá da China, William, do Chelsea, da Inglaterra. Atacantes, Douglas Costa de volta, estava contundido, é do Bayern de Munique, da Alemanha, Roberto Firmino, do Liverpool, da Inglaterra, se firmando, Gabriel de Jesus, do Palmeiras, e Neymar, o grande craque da seleção brasileira e mundial, da seleção agora também com Tite. Atenção, torcedores dos times brasileiros, que só cederam 5 jogadores para a seleção as partidas marcadas para o dia 5, pela 29ª rodada do Brasileirão, véspera do confronto com a Bolívia, dia 5 e 12, pela 30ª rodada, um dia após a partida contra a Venezuela. Brasil e Bolívia vai ser na Arena Dunas, em Natal, e o jogo contra a Venezuela em Mérida, na casa do adversário. Então, um dia antes e um dia depois tem jogo da seleção brasileira, os clubes vão ficar sem esses jogadores, né? A seleção brasileira é hoje vice-líder das eliminatórias sul-americanas com 15 pontos. Pois é, meus amigos, 12h56 aqui, continuamos conforme antecipamos, observando todas as sabatinas com os candidatos, debates. Neste ano, ainda não vimos nenhum candidato se comprometendo com a construção de um estádio municipal para abrigar futebol e outras modalidades em Linhares. Então não é mais prioridade. A decepção, frustração é saber que agora existem as desculpas
de se eleger prioridades pela absoluta falta de boa vontade e competência para realizar esta obra que é importante como educação, saúde, social, lazer, há muitos anos. Antes deste obstáculo, a decepção é saber que ninguém exigiu estádio, mas a promessa surgiu naturalmente. E hoje, todos os candidatos que estão aí têm ligação com essas promessas, pois de alguma forma apoiaram os que se candidataram e conquistaram o poder executivo nesses últimos anos. Ora, se prometeram, deve ter estudado o orçamento do município e sabiam que poderiam cumprir. Esta vergonha já vem de muitos anos e falo porque eu sou nascido e criado aqui em Linhares. Primeiro, eu quero dizer para vocês que já tivemos 2 campos abrigando jogos profissionais, América e Industrial, e prefeitura não gastou nada com isso, não saiu dinheiro, foi doação. Lá atrás, Guilherme Augusto de Carvalho, então gerente do Banco do Estado, aqui, que tinha muita influência na cidade, intermediou junto ao prefeito Joaquim Calmon e família a doação dessas áreas. Para quê? Para abrigarem um espaço para a prática do futebol. E o que aconteceu com o tempo? A área do industrial foi perdida, depois que antigos dirigentes levaram o clube à falência, que se tornaria em Linhares Esporte Clube, sem uma prestação de contas que pudesse esclarecer isso. O Campo do América, na maior parte do ano, não fica mais a serviço do futebol. Seu principal objetivo, quando foi criado, serve para outros eventos. Que bom, né? Mas, quando é para o futebol, é via aluguel e quem alugar que tome providências de manutenção. Eu não culpo quem o administra agora, por isso, nem julgo. É resultado da má gestão de quem lidou com o futebol lá atrás. Engraçado que uma área do parque aquático, adquirida para associados via títulos, foi desapropriada, mesmo com litígio na justiça, mesmo com o poder público sabendo que estaria prejudicando esses associados, mesmo não tendo esperado uma negociação deles com antigos dirigentes, para que o dinheiro ficasse com o clube. Só há justificativa para uma desapropriação se não tem ninguém, com motivos justos, lutando pela área. Mas os associados não usaram a área, não foi porque não quiseram, foi porque um dia antigos dirigentes disseram que o fechariam provisoriamente para adequações de segurança e nunca mais abriram. Apesar das denúncias, dos apelos, e ainda criaram uma empresa, da qual eles mesmos se tornaram sócios para ficar com a área. Aí, um primeiro prefeito prometeu estádio, mas não a viabilizou. Não viabilizou o projeto. E nem fez nada para aproveitar verbas do Ministério dos Esportes. Outro prometeu estádio olímpico. Veja bem, estádio olímpico é aquele que não abriga só futebol, mas outras modalidades. Outros objetivos. E não seria, então, para 100, 200, 300 pessoas, como vemos por aí, mas para milhares. Quando há um grande evento, nenhum dos pequenos campos que nós temos tem condições de abrigar adequadamente. Veio outro, prometeu estádio para 15 mil pessoas, ou depois para 6 mil, e no fim, nada, nada, nada. E os deportistas, nós continuamos reclamando e cobrando. E deu a hora. Um abraço, tchau, tchau.